Lucas 13, 10. Lucas 13, 10. Lucas 13, versículo de número 10. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Eu te peço, me dá graça, me dá a sensibilidade necessária, simplicidade, porque eu quero ser uma ferramenta usada pelo Senhor nesse momento para contribuir na vida do meu irmão e da minha irmã através da palavra. Peço a tua bênção em nome de Jesus. Quem concorda diz amém. Amém. Graças a Deus. Olha, meus irmãos, a Bíblia ensina para nós assim, olha, certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Eu penso que nós podemos fazer a reflexão da noite de hoje partindo, Carlos, desse norte que o próprio texto nos propõe para pensarmos. Jesus estava ensinando. Veja, Jesus estava naquele templo, numa sinagoga, naquele dia, naquele sábado, ensinando a palavra. E é por aí que começa a história na vida de uma pessoa que quer vencer a vida, que quer superar os seus limites, que quer ter sobre si os céus abertos. Dentro desse templo, dentro dessa sinagoga, estava uma mulher. Essa mulher, ela há 18 anos, a Bíblia ensina, ela estava vivendo uma dificuldade. A Bíblia diz, tinha um espírito que mantinha aquela mulher doente. Há quanto tempo? 18 anos. 18 anos a mulher doente, 18 anos a mulher com problema. Mas naquele dia, ela estava no lugar certo e na hora certa. Naquele dia a Bíblia ensina para nós, Jesus estava ensinando. E à medida que Jesus estava ensinando, as pessoas estavam aprendendo. Hoje pela manhã nós conversamos a respeito desse texto e nós valorizamos a importância do aprendizado. Nós valorizamos a importância da pessoa aprender, da pessoa conhecer. E alguém diria assim, pastor, mas nesses dias de isolamento, de distanciamento, nesses dias onde as atividades elas estão sendo restringidas, ainda que nós já trocamos de fase mais uma vez, eu creio, a pandemia está ficando para trás, daqui a pouco nós vamos começar a viver uma nova história de fato, porque eu penso que algumas coisas importantes todos nós pudemos aprender nesse período. O fato alguém pode dizer, mas não dá para estar estudando, não dá para estar aprendendo, não dá, porque não tem sala de aula. Mas a criançada, ela não parou de estudar. Por exemplo, a criançada seguiu de uma maneira geral, fazendo as suas aulas online. O próprio Will, que está ali nos ajudando na noite de hoje, seguiu fazendo as suas aulas online. A Diana, que é professora, chegamos a ver, seguiu postando seus vídeos lá, passando treinamento para a criançada online. A verdade é quando a pessoa quer aprender, quando a pessoa está disposta a aprender, a pessoa vai aprender. Só que a pessoa precisa entender isso. Nós estamos conversando juntos na noite de hoje com a luz da Bíblia, o que é que o aprendizado pode produzir na vida de um homem ou de uma mulher. A Bíblia ensina para nós assim, é a Bíblia que nos ensina, o meu povo perece, porque não conhece o quê? Nem as Escrituras e nem o poder de Deus. É a Bíblia que chama a nossa atenção para a importância do aprendizado.
É a Bíblia que chama a atenção para que nós possamos nos quedarmos a aprender de alguma maneira a respeito das Sagradas Escrituras. A Bíblia nos chama a atenção. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é que liberta? É a verdade. Quem é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Quantas e quantas pessoas vivendo uma vida de tristeza, de sofrimento, de angústia. Quantas pessoas pensando em tirar a própria vida por conta de desilusões, de dificuldade das mais variadas vividas, quando na verdade se tivesse aprendido, conhecido que Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e quem o conhece é verdadeiramente liberto, é verdadeiramente livre. Quantas histórias teriam sido mudadas se o ensino, se a instrução tivesse sido de fato valorizada? O nosso país, por exemplo, ou em nosso país, nós vemos tantas e tantas e tantas, são milhões de pessoas vivendo escravizadas. Por quê? Porque a cultura, a educação nunca foi levada a sério. É importante manter o povo, Dani, na ignorância. É importante manter o povo longe da informação, longe da verdade, porque quanto mais longe da informação, da verdade, cristiano, mais a pessoa permanece ignorante, ou seja, falta do conhecimento, e quanto mais falta do conhecimento a pessoa está, mais fácil é de ser manipulada. É mais fácil de ser manipulada. A pessoa fica aprisionada, precisando, necessitando de algo, mas ela acaba não obtendo ou obtendo através dos favores e das amarras a ela proposta. A Bíblia ensina para nós o caso de uma mulher que ela tinha um espírito de adivinhação. A Bíblia ensina, havia um espírito de adivinhação, e haviam homens, haviam pessoas, haviam senhores que ganhavam dinheiro através daquela mulher, ela fazendo as suas adivinhações. O arroz, o leite, o feijão, o pão daquela mulher era levado para casa através do quê? Das adivinhações que ela fazia. Então ela era mantida na ignorância, mantida de uma maneira desinformada a respeito do poder que há no nome de Jesus. Enquanto isso, muitas pessoas, vários senhores, ganhavam dinheiro a respeito da prática que ela executava, e ela vivia aprisionada, até que o Paulo e o Silas, eles pregam a libertação e dão àquela mulher a opção de viverem agora uma vida livre. Sabe, quantas e quantas pessoas precisando exatamente disso daí, precisando exatamente de viver em liberdade. Não é em liberdade porque não está encarcerada, no literal, mas está aprisionada nos seus medos, nas suas dúvidas, aprisionado nas suas dificuldades que vêm acumuladas desde a infância. Quantas pessoas aprisionadas, simplesmente sem alegria de viver, mas que através do ensinamento, através do aprendizado, podem ter as suas histórias mudadas. A Bíblia ensina para nós. Jesus, um dia, ele falou: o semeador saiu a semear, e caíram sementes à beira do caminho. E essas sementes que caíram à beira do caminho, vieram as aves e comeram a semente à beira do caminho.
Aí, no momento oportuno, os discípulos pedem para Jesus: explica a parábola, porque nós não entendemos a parábola. E aí Jesus ele explica: a semente é a palavra, a que caiu à beira do caminho e vieram as aves, é aquela semente que é colocada no coração de uma pessoa, mas a pessoa não entende, a pessoa não aprende. E a ave que vem e retira a semente do coração da pessoa é o próprio diabo, que ele rouba do coração da pessoa a semente, porque essa pessoa simplesmente não aprendeu. Não aprendeu. Veja a importância, Mateus, e a necessidade de nós aprendermos a palavra, porque se nós não aprendermos, não entendermos a palavra, o inimigo, em algum momento, de alguma forma, ele vai tomar aquela palavra que foi colocada em nosso coração, e aquela palavra que era para produzir vida, aquela palavra que era para produzir alegria, aquela palavra que era para produzir paz, prosperidade, vitória em todas as áreas, em todos os aspectos, ela acabará não produzindo. Por quê? Porque ela foi roubada. Num outro momento, na palavra de Deus, Jesus ele fala assim: olha, uma pessoa construiu a casa, e essa pessoa construiu a casa em cima de uma rocha. Veio o vento, veio o rio, veio a chuva, bateu contra a casa, mas a casa não caiu. Por que a casa não caiu? Porque essa ilustração, ela foi usada por Jesus para quê? Para dizer assim, essa casa que não caiu é a casa daquela pessoa que ouviu a palavra e a colocou em prática, praticou a palavra. Quer dizer, quantas e quantas vidas, quantas e quantas pessoas, quantas e quantas histórias simplesmente sendo colocadas por terra, ruindo, caindo, dia após dia. Por quê? Porque não ouviu a palavra? Não, muita gente tem ouvido a palavra. Muita gente tem ouvido a palavra, nunca foi tão difundida quanto nos dias de hoje. Nesse momento, se nós fôssemos fazer uma varredura, e eu sei que nós não conseguiríamos fazer de uma maneira precisa, mas nós encontraríamos muitas igrejas, muitos pregadores, muitos pastores, muitos missionários, muitos líderes e até pessoas leigas pregando a palavra, através, na frente de uma câmera simples como essa, e transmitindo para outras tantas pessoas que querem ouvir. Nunca foi tão pregada a palavra. O problema não está em pregar. A dificuldade não está em pregar. Há muitas pessoas que estão ouvindo a palavra, mas ao mesmo tempo que há muitas pessoas que estão ouvindo a palavra, há poucas pessoas que estão colocando a palavra em prática. A questão não é ouvir. A questão é colocar a palavra em prática, é aprender, é entender e aprender. É disso que nós estamos conversando nesse momento. Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Há pessoas que têm a sua história, que têm a sua vida desenrolada, desenvolvida. Eu até brinquei de manhã com os irmãos, eu conversei com eles, usei o exemplo dos músicos que estavam pela manhã. Falei que um músico que estuda é um músico que ele não é travado, ele não é bloqueado. Você fala a música, você propõe a música, ele logo entende, capta, sabe por onde ir, como ir, e a música vai fluir. Mas um músico que não estuda é um músico travado, é um músico bloqueado. Até me coloquei nessa condição. Sou músico, mas não tenho estudado a música, não tenho me aperfeiçoado na música. Então, se me colocar junto com um grupo de músicos para tocar, eu serei aquele que vai ficar travando a banda,
Por quê? Porque não tenho sido um estudioso da música. Aquele músico, Marcão, que não é estudioso, ele trava a banda. E eu me vejo assim, se for falar da música, eu me vejo como alguém que estaria travando a banda, a não ser que eu viesse a estudar. Usei o exemplo das irmãs. Qual irmã que manja, ou irmão, né? Porque tem uns irmãos que também entendem do assunto. Manja dos Paranauê aí na cozinha. Ou seja, é desenrolada na cozinha. Pega, tal, vai fazendo, faz e acontece. Tem alguém aqui? Assim? Diana, quem mais? A Elaine só indo lá e podendo ver na prática mesmo. Só levantando a mão a Diana. Quem mais? Deixa eu ver. A Eusina eu sei que é, porque a Eusina ela está sempre nos socorrendo aí nos momentos difíceis. A Lu está levantando a mão, né? Fomos jantar na casa dela e do Marlon na semana passada, após o culto. Quem fez tudo foi o Marlon. Só que quem está levantando a mão hoje aqui é ela. Então, se ela está levantando a mão, eu vou acreditar que ela é, viu, Dani? A Dani eu sei que é. A Renata, já fui jantar na casa da Renata e do pastor Nilton. Sei que é também. Quer dizer, tem pessoas que é desenrolada. A pessoa vai fazendo, vai agilizando, vai acontecendo. Você já pegou um churrasqueiro enrolado? Já pegou, Dark? Um churrasco onde o churrasqueiro, até para ligar a churrasqueira, para acender a churrasqueira, é aquela coisa difícil, mas tem um churrasqueiro. Já fui em churrasco na casa do Robert que o negócio desenrolou legalzinho, né? Quer dizer, tem churrasqueiro que enrola o negócio, mas tem churrasqueiro que faz a coisa fluir, simplesmente flui. Em todas as áreas. Tem área que tem motorista que é desenrolado, mas tem motorista que é enrolado. Tem eletricista, encanador, pintor, pedreiro, carpinteiro, médico e assim por diante, que é enrolado, que não. Mas tem pessoa que é desenrolada. E você vai se aproximar dessa pessoa e você vai entender que essa pessoa que é desenrolada, via de regra, ela foi atrás de aprender o que ela faz. Ela foi atrás de procurar entender o que ela está fazendo. Ela foi atrás. A Lu estava falando, né? Ela contou esses dias atrás. Ela falou: pastor, eu fui lá, fiz o curso, tal. Queria fazer um outro curso, mas o curso era muito caro. Deixei para uma outra ocasião. Mas fui, aprendi, me esforcei, conheci. E no final das contas, na empresa onde trabalhava, acabou se destacando lá na área. Por quê? Porque aprendeu. Pergunte para quem está pertinho de você: quer ser uma pessoa travada ou bloqueada? É uma pergunta simples, mas que o texto ele mostra de uma maneira tão clara e tão simplificada que nos convida a abraçarmos essa ideia, a ideia de vivermos uma vida desbloqueada em tudo. Em tudo. Jesus estava ensinando. Então, o caminho é o aprendizado. O caminho é aprender. O caminho é nós aprendermos, nós conhecermos, nós entendermos, nós desenvolvermos através da palavra. Veja, havia ali uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos. Quantos anos? 18. 18 anos como? Doente. Mas por que aquela mulher estava doente? A Bíblia diz, tinha um espírito que a estava mantendo enferma há 18 anos. 18 anos tentando entender o porquê da dificuldade. 18 anos tentando entender o porquê do problema. 18 anos esperando que algo acontecesse na história dela, na vida dela. Mas naquele dia, ela estava naquela sinagoga, e ali naquela sinagoga Jesus estava ensinando. Quando Jesus está ensinando, e alguém está com o coração aberto
para aprender, essa pessoa está a um passo de viver os seus melhores dias. A um passo de viver os seus melhores dias. Não tem nada melhor do que nós aprendermos com Deus. Aprendermos. Então, a Bíblia diz assim, ó, ela andava encurvada. De maneira alguma, de forma alguma, podia se endireitar. Ela andava encurvada. Ela não endireitava. Como é que essa mulher vivia? Vivia totalmente torta. Não conseguia levantar. Quantas pessoas vivendo uma vida assim? Uma vida para baixo. Quantas pessoas vivendo desse jeito? Não tem sonho, não tem perspectiva, não consegue olhar para o horizonte, não consegue olhar para o alto. Quantas pessoas assim? Quantas pessoas sem esperança alguma? Quantas pessoas sem saber o que fazer, aonde chegar? Quantas pessoas que vivem assim, eu vou vivendo dia após dia, mas não é que a pessoa é tranquila e por isso ela vive dia após dia. Não, ela vive dia após dia e não pensa no amanhã, porque ela não tem sonho, ela não tem projeto, porque ela não tem esperança. Ela está com a vida bloqueada, ela está com a vida travada, ela está com a vida sem perspectiva. Olha só o texto, ela andava encurvada, de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Jesus chamou a mulher à frente. Jesus disse a palavra para a mulher, liberou a palavra da vitória: você está livre dessa doença. E logo ele toca naquela mulher, impôs as mãos e ela imediatamente se colocou em pé. Ela imediatamente se levantou, se endireitou, ficou firme e forte, e a partir de agora ela passou a louvar a Deus. Sabe, existem algumas questões que vão travando as pessoas. Existem algumas questões que, alguns espíritos que vão produzindo na vida das pessoas a limitação, o bloqueio, que vão fazendo com que a pessoa ela viva uma vida como a dessa mulher aqui, uma vida sem graça, ou uma vida desgraçada, uma vida sem perspectiva, sem alegria e sem sonho. Existem pessoas que vivem esse tipo de vida aprisionadas por causa do quê? Do espírito pedinte. Tem pessoa que é assim, está bloqueada. Ela tinha um espírito, e esse espírito mantinha ela encurvada. 18 anos. Quantas pessoas que vivem na condição de pedinte? Pedinte. Não estou falando daqueles que vivem pelas ruas, não, aqueles, os mendigos, aquela pessoa que está em situação de rua, não é desse, não. Ainda que eles também se encontram nessa questão. Mas quantas pessoas assim, dentro de uma família, dentro de uma casa, quantas pessoas que têm vida social e são pedintes, estão sempre pedindo, estão sempre precisando de algo, estão sempre precisando que alguém estenda a mão, que alguém ajude, estão sempre pedindo algo. Então, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro. Sabe por que vive nessa condição de pedinte? Porque não conhece a Deus. Porque se conhecesse a Deus, ia entender o que o Salmo 23, verso 1 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem entende que quando se tem o Senhor como pastor, vai entender que nada faltará na própria vida. Olha, eu posso não ter isso, posso não ter aquilo, mas o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Eu vou orar a Ele e Ele vai me ajudar.
Eu vou orar a Ele, Ele vai me abençoar. Eu vou orar a Ele e Ele vai operar um milagre na minha vida. Eu vou orar a Ele e Ele vai realizar, porque a Bíblia ensina, nada faltará. Quantas pessoas com espírito de vitimismo? Vítima. Então, porque a minha vida é assim. Se o meu pão cair no chão, ele cai com a manteiga virada para baixo. Para mim é tudo mais difícil. Para mim, se fosse para outro, estava tudo fácil, dava tudo certo. Mas como é para mim, então as coisas ficam mais difíceis. Quanta gente vítima se faz de vítima, se sente vítima. Quantas pessoas com a vida travada por causa disso, de um espírito que faz a pessoa se sentir vítima. Dentro de famílias, o pai e a mãe que tem mais que um filho, às vezes tem que administrar situações como essa. Tudo para ele, tudo para ela, só para ele. Parece que eu nem sou filha, parece que eu nem sou filho. Sabe, dentro de empresa, quantas e quantas pessoas vivendo dessa forma, nessa situação. O Cristiano tem um grupo de pessoas que trabalha junto lá, talvez já teve que administrar assim, porque o fulano pode e eu não posso. Vítima. Tem pessoas que se veem como vítimas. Só o fulano, só o Beltrano. Eu não posso, eu não tenho, eu não vou. Uma pessoa, ela se vê como vítima, porque ela não entendeu ainda. Que Deus tem um plano, tem um propósito, tem um projeto na vida dessa pessoa. E essa pessoa, ela é verdadeiramente alguém usada por Deus, ou que será usada por Deus de uma maneira poderosa e tremenda. Falta aprender, falta entender que Deus, Ele ama todos de tal maneira. Ele não ama um mais do que o outro, Ele ama todos. Tem aquele que tem o espírito do negativismo, é sempre negativo. Nada vai dar certo, nada vai acontecer. Tem gente que é assim, negativa. A pessoa, tudo que você vai falar para ela, eu já fiz, já tentei. Fulano tentou e não deu certo, Beltrano tentou e não deu certo, eu já nem tento mais. Quantas e quantas pessoas assim, negativas. Não é só negativado no banco, não. Negativado na vida. A pessoa segue negativada, sem esperança, sem perspectiva. Essa mulher, 18 anos encurvada, enferma. Por quê? Por causa de um espírito. Você vê que tem muita gente que a vida não anda, a vida não desbloqueia, a vida não destrava. Por quê? Porque não aprendeu, não entendeu, não está aberto ou disposto ou disposta ao aprendizado. E quem não quer aprender vai ficar aí sofrendo, vai ficar aí perecendo. Quantas pessoas que têm um espírito de materialismo. A Bíblia diz que uma mulher com fluxo de sangue, durante 12 anos, hemorragia, corria sangue pelo corpo dela. 12 anos assim. Ela gastou tudo que ela tinha e não resolveu o problema dela. Foi nas melhores clínicas, nos melhores médicos, naquilo que tinha à disposição na época, e nada resolveu. Até que ela decidiu ir até Jesus. E quando ela foi até Jesus, a história dela mudou. Ela teve a sua história desbloqueada. A Bíblia ensina. Parou o corrimento de sangue, a hemorragia parou. Por quê? Porque ela recebeu de Deus a visitação de uma maneira tremenda e especial. Para nós encaminharmos o finalmente da nossa conversa na noite de hoje. Essa mulher que durante 18 anos estava encurvada, doente, com a vida travada, por causa de um espírito. Ela teve a sua história mudada num dia de aprendizado, num dia de ensinamento. E hoje nós estamos aqui, juntos, ouvindo, aprendendo. Eu não sei como o irmão, como a irmã está, mas eu quero dizer que o aprendizado a respeito da palavra de Deus trará para todos nós a mudança da situação.
É o aprendizado, é aprender e é praticar. Vai mudar histórias, vai mudar vidas, vai mudar famílias. Tem casamento que será mudado através da palavra. Vou repetir, não é ouvir, aprender e praticar. De manhã eu me coloquei à disposição daqueles que estavam no culto da manhã, dizendo: olha, eu quero sentar com você, eu quero te ajudar. Qual é a dúvida? Qual é a necessidade? Pastor, eu não entendi a respeito de dízimo, de oferta. Eu quero saber por que dízimo, por que oferta. Quero sentar, quero conversar, quero orientar, instruir. Eu estou aí para isso. Pastor, eu quero que o meu casamento mude, flua, melhore. Eu não sei porquê, o meu casamento está travado, não vai. Eu quero sentar e quero conversar, e quero instruir, quero orientar a respeito e com a luz da Bíblia acerca do casamento. Só não vai andar se a pessoa não quiser. Pastor, a minha vida profissional, ela não vai, ela não anda, ela não acontece. Olha, aqui nessa igreja tem uma pessoa que eu vou usar de exemplo durante muitos e muitos anos ainda, que é o Cristiano. Quando eu conheci o Cristiano era uma gambiarra atrás da outra, era só Jesus na causa. Mas quantas vezes nós já sentamos, Cristiano? Quantas vezes eu já fui ungir a casa dele, ungir o local de trabalho dele? Hoje, graças a Deus, as coisas estão andando com uma maior facilidade. Aprendeu muita coisa, entendeu muita coisa, e tem coisa para entender ainda. É um ótimo exemplo que está aqui entre nós. Quantas e quantas vezes nós sentamos, conversamos, e ele, à medida que foi entendendo, foi praticando, e a história hoje está mudada. Sabe, Deus, Ele está chamando na noite de hoje um grupo de pessoas que quer ter a sua história transformada. Ele está chamando na noite de hoje um grupo de pessoas que quer ter a vida desbloqueada. Pastor, eu não sei o que acontece. Minha vida parece que está bloqueada, minha vida parece que está travada, a minha vida parece que não vai. Na noite de hoje, Deus está dizendo para cada um de nós, tanto os que estamos aqui, dentro do templo agora, quanto aqueles que estão em suas casas, ouvindo agora, ao vivo ou numa reprise posteriormente, logo depois da transmissão. Deus está chamando pessoas e está dizendo assim: eu quero desbloquear a sua vida, eu quero te dar condições de viver uma vida abundante, que flua com naturalidade, e você possa desfrutar do sobrenatural. Eu quero te convidar a ficar em pé na noite de hoje. Hoje é dia de batismo, daqui a pouco nós vamos para o batismo. Temos aqui o Mateus, o Dark, que estarão passando pelas águas do batismo. Você que está aqui conosco vai ter a oportunidade de prestigiar esse ato tão importante na vida deles aqui ao lado, tá bom? É importante isso daí, ouviu, aprendeu, entendeu, e assim vai dando os passos de fé. Agora, cada um de nós, essa igreja é uma igreja que precisa entender, aprender, entender e praticar a palavra. Aprendeu, entendeu e praticou, vai desbloquear e muita coisa vai acontecer na nossa igreja, mas não só na nossa igreja, na vida, na casa, no casamento, na empresa de cada um dos irmãos. Vamos orar nesse momento? Você leva seu pensamento a Deus e eu faço essa oração por você em nome do Senhor Jesus. Deus, obrigado pela oportunidade de estar com meu irmão, de estar com a minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu sei, Deus, há muitas pessoas que são muito habilidosas no trabalho que desempenham semanalmente, alguns habilidosos dentro de casa, nos afazeres do lar, outros habilidosos, ó Deus, tem pessoas que têm tantas habilidades, e a Bíblia ensina que o Senhor deu habilidades às pessoas, mas, ó Pai, em nome de Jesus, há pessoas que vivem uma vida travada, as coisas não andam, não acontecem, e o aprendizado da noite de hoje
através dessa mulher, 18 anos encurvada por causa de um espírito. Quando ela ouve a palavra, ela é liberta, ela é curada, ela recebe o toque de Jesus. E a história dela muda a partir daquele momento. É assim que eu quero que meu irmão e minha irmã seja tocado na noite de hoje. Que eles recebam essa palavra. A palavra nos ensina que nós seremos cabeça e não cauda. Nós teremos para dar, mas não pediremos nada emprestado. É a palavra que nos ensina que o nosso nome estará escrito no livro da vida. Então Deus vai visitando cada homem, cada mulher, cada vida, cada lar nesse momento, e que essa palavra se materialize para a glória, a honra e o louvor do teu santo nome. Questões que estavam paradas há anos comecem a andar a partir da noite de hoje. Situações que estavam bloqueadas na vida do irmão, na vida da irmã, a partir desse momento, esse espírito ruim que estava travando a vida dessa pessoa, ele saia, vá embora, em retirada, ele leve com ele tudo o que ele trouxe, e o irmão, a irmã, o homem, a mulher, sejam tocados de uma maneira tremenda, para a glória do teu santo nome. Você que recebe essa palavra e essa oração, diga amém.